Bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas em português. Seguem agora os nossos destaques. A inflação impacta a economia de países da América Latina como o Brasil. Novo governo chileno terá ministério com maioria de mulheres. Cuba desenvolve vacina nasal contra o coronavírus. A Argentina teve aumento no superávit comercial em 2021. Peru inicia a vacinação de crianças contra o Covid-19. E no nosso editorial desta semana, receberemos Rafael Freire, secretário-geral da Confederação Sindical de Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, a CSA. Companheiros e companheiras, amigos e amigas, começamos 2022 com viejos e novos desafios. Infelizmente, começamos com uma nova ola de Covid-19 com a cepa Omicron. Pero, começamos também em muitos países com a vacinação importante. E sempre decimos, ou se vacuna todos e todas, ou não sairemos desta pandemia. Temos muita esperança de vencer a pandemia, todavia, este ano em 2022. São anos que devemos estar nas primeiras fileiras das lutas em nossa região. Devemos fazer campanhas fortíssimas contra a persecução sindical, contra o impedimento da negociação coletiva. Devemos estar nas primeiras fileiras defendendo que os temas do emprego e dos direitos laborais estejam no centro dos modelos econômicos, políticos e sociais em nossos países. Para os trabalhadores e trabalhadoras das Américas não há fronteira. Somos uma única classe e assim estaremos juntos. Estaremos juntos com os argentinos, estaremos juntos em Costa Rica, estaremos juntos em Colômbia, estaremos juntos em Brasil, estaremos juntos nos países do Caribe. E esperamos sinceramente que o quadro negativo que temos em nossa região com as políticas neoliberais possa ser revertida e podamos construir um novo modelo econômico, político, social e ambiental. O movimento sindical sigue em luta, sigue nas primeiras fileiras em nossa América. Um abraço a todos e todas. Com Xiomara Castro em Honduras, segue a guinada da América Latina para a esquerda. Com a chegada de Xiomara Castro à presidência de Honduras, a América Latina continua sua guinada política para a esquerda, algo que poderá se consolidar se as previsões na Colômbia e no Brasil se confirmarem, com as possíveis vitórias de Gustavo Petro e Luiz Inácio Lula da Silva. Xiomara Castro, líder do partido Libertad y Refundación, venceu as eleições gerais do dia 28 de novembro com uma esmagadora maioria. E além de ser a primeira mulher a conquistar a presidência do seu país, ela vai colocar fim em 12 anos consecutivos do conservador Partido Nacional no poder, os últimos 8 anos com Juan Orlando Hernández como presidente. A nova presidente de Honduras se soma aos candidatos da esquerda, que já ganharam as eleições presidenciais e apontam para uma nova geopolítica regional. A ineficácia das políticas neoliberais somente aumentaram a desigualdade e a pobreza na América Latina, conforme todos os indicadores socioeconômicos revelam. Até agora, as previsões na Colômbia sugerem que Gustavo Petro venceria as eleições deste ano e que o mesmo aconteceria no Brasil com Lula, que voltaria para um terceiro mandato após uma prisão arbitrária e injusta e um golpe parlamentar que favoreceu a chegada de Temer ao poder e, em seguida, Jair Bolsonaro. É chegado o momento de dizer basta ao ciclo de direita e extrema-direita no continente latino-americano. E a Argentina teve um superávit comercial em 2021. A Argentina acumulou um superávit comercial de 14,7 bilhões de dólares no ano passado, o que representou um aumento de 17,73% em relação ao alcançado em 2020. O superávit comercial foi de 2,22 bilhões de dólares, superior ao de 2020, resultado de um aumento das importações sustentado pela alta dos preços das matérias-primas e pela recuperação das atividades globais após um 2020 impactado pela pandemia de Covid-19 e um aumento das importações devido à recuperação da economia local. Conforme reportado pelo Instituto Nacional de Estatística e Censos, o INDEC, o volume de comércio na Argentina aumentou 45,1% em relação a 2020,
e o nível mais alto desde 2013 para um valor de 141 bilhões de dólares. Segundo os dados oficiais, em 2021 a Argentina fez exportações de 78 bilhões de dólares, 42% a mais do que em 2020, devido ao aumento de preços de 25,8% e em quantidades de 12,9%. Enquanto isso, as importações em 2021 totalizaram 63 bilhões de dólares, o que representou um aumento ano a ano de 49,2%. Em 2021, os principais parceiros comerciais da Argentina, considerando a soma das exportações e importações, continuam sendo Brasil, China e Estados Unidos, nessa ordem, e depois o desempenho da Índia se destacou em quarto lugar, seguido pelo Chile. Os números evidenciam a importância do Brasil para a economia argentina e a necessidade de incrementar as negociações no Mercosul. E a inflação impacta a economia de países da América Latina, como o Brasil. Em seus esforços para enfrentar o segundo ano da pandemia, as maiores economias da América Latina fecharam 2021 com aumento de preços, acima do esperado, devido a fatores climáticos, políticos, sociais e problemas relacionados ao comércio internacional. O economista colombiano Daniel Velandia explica que no último ano houve uma série de fatores que acabaram pressionando as economias, como a quebra das cadeias de suprimentos na logística devido à escassez de abastecimento de transporte marítimo. No Brasil, por exemplo, o IPC ficou em 10,06%, acima da meta do Banco Central de 3,75%. Em 2021, o país foi atingido pela seca mais severa em 100 anos e os preços dos combustíveis somaram uma alta de mais de 49%, assim como a energia elétrica em 21%. Na tentativa de controlar o forte aumento dos preços nos últimos meses, o Banco Central do Brasil vem elevando os juros básicos, que fecharam 2021 em 9,25% ao ano, seu maior patamar desde 2017. O México, por sua vez, teve uma inflação de 7,36%, após um aumento significativo nos custos da alimentação e da energia, um número que não se vê desde dezembro do ano 2000, há 21 anos, e que é preocupante porque há 55,7 milhões de mexicanos na pobreza, o que equivale a 43,9% da população do país. Desde 2007, o Chile não terminava um ano com inflação de 7,2%. Desta vez, devido à disponibilização de ajudas financeiras e levantamentos antecipados de 10% dos fundos de pensões, medidas que o governo aplicou para combater a crise do coronavírus. O IPC na Colômbia fechou em 5,62%, marcado pela alta dos preços dos alimentos, sendo 4,01 pontos percentuais superior à variação de 1,61% em 2020. Esses índices estavam relacionados às dificuldades para importação de insumos agrícolas devido à crise mundial de contêineres e às manifestações que abalaram o país em meados do ano contra a política econômica e social do governo. Por outro lado, a Argentina, onde a inflação é um problema histórico, e embora tenha melhorado um pouco em relação ao ocorrido em 2019, o IPC saltou de 14,80 pontos para 50%, diante dos 36% do ano anterior. A principal alta de preços ocorreu em dezembro do ano passado, nos setores de restauração e hotelaria. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, informou que a inflação geral para a América Latina em 2021 ficou na média de 7,2%. E o novo governo chileno terá ministérios com a maioria de mulheres. A América Latina avança timidamente na inclusão política das mulheres. Embora o Chile tenha dado um grande passo com a histórica decisão do presidente eleito, Gabriel Boric, de integrar o primeiro gabinete majoritariamente feminino da história do país. Este é o primeiro gabinete da história chilena, com mais mulheres do que homens. São 14 mulheres versus 10 homens, com a idade média de 45 anos. Nas mãos das chilenas, Boric deixou as pastas importantes quanto as do interior, que pela primeira vez terá uma mulher nesse cargo, assim como defesa, relações exteriores e saúde. O Chile já havia demonstrado paridade em altos cargos com a ex-presidente Michelle Bachelet. Em seu primeiro ano de mandato, designou 10 pastas ministeriais para mulheres e outras 10 para homens, algo que já tinha sido pioneiro na região. A diretora regional para a América Latina e Caribe da ONU Mulheres, Maria Noel Vaessa, disse que o que foi anunciado por Boric no Chile
é um exemplo de como os presidentes se sentem melhor com as mulheres para tomar decisões políticas. E a discriminação não se trata por gênero, mas sim medindo a sua eficácia, eficiência e o espaço que estão ganhando. Mas mesmo assim, no mapa mais recente da organização, Mulheres Políticas, as desigualdades continuam. A progressão do número de mulheres com pastas ministeriais desacelerou, com apenas um pequeno aumento de 2020 para 2021. A Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL, indicou em seu relatório, rumo a uma participação igualitária e inclusiva na América Latina e no Caribe, que apesar do progresso em países como Colômbia, México, Panamá e Equador, ainda há avanços longe da paridade, em particular se as diferenças entre os países foram observadas a partir de 2019. Uma vertente mostra retrocessos nessa questão, como o que ocorre, por exemplo, no Uruguai, onde o atual gabinete do presidente Luiz Lacalle Pou tem apenas a vice-presidente eleita pela primeira vez, Beatriz Argimon, e 2 ministras, as de Economia e Finanças e Orçamento, Território e Habitação, de modo que a participação das mulheres em altos cargos mostra muitas lacunas. A Argentina não é exceção, com apenas 2 ministras. Saúde, Mulher, Gênero e Diversidade, de um total de 21 pastas do governo de Alberto Fernandes. O seu antecessor, o conservador Maurício Macri, tinha apenas 3 mulheres em cargos de responsabilidade. O Brasil também está no vermelho, com apenas 3 mulheres em uma lista de 23 pastas, enquanto o Peru, com o esquerdista Pedro Castilho, não tem nenhuma mulher no comando. Na Venezuela, por sua vez, o governo de Nicolás Maduro é atualmente composto majoritariamente por homens, deixando as mulheres à frente da vice-presidência executiva com Delcy Rodrigues e 10 ministérios dos 33 existentes. E a Espanha desarticula a quadrilha que falsificava exames negativos de Covid-19. A Polícia Nacional Espanhola desmantelou uma sucursal de uma organização que fornecia falsos passaportes de Covid e PCRs em diferentes países da União Europeia. A Polícia Nacional prendeu em Madrid e Barcelona 7 membros da organização, que inclusive fornecia testes de PCR falsos a celebridades, com mais de 1.600 pessoas investigadas por recorrerem aos seus serviços, incluindo o cantor Omar Montes. De acordo com a chefe da investigação, o grupo era formado por traficantes de drogas, ladrões e criminosos de diferentes matizes, e foram oferecidos para serem registrados no Registro Nacional de Vacinas as pessoas como se tivessem recebido 2 ou 3 doses, em troca de 250 euros. Eles compraram alguns laboratórios para que pudessem se cadastrar com clientes, com suas senhas em troca de dinheiro, e na maioria dos casos fizeram com senhas roubadas, inclusive. Os códigos foram usados para inscrever fraudulentamente mais de 1.600 pessoas no Registro Nacional de Vacinação da Espanha. E nas próximas semanas, eles vão ligar para declarar todos aqueles que encomendaram esse tipo de teste e serão imputados como responsáveis por crime de falsificação de documento, que é punível com pena de 6 meses a 3 anos de prisão. Entre os presos estão 5 homens e 2 mulheres. Uma delas é argentina, de 38 anos, e outra espanhola, de 30, que também é acusada de revelar segredos e acesso ilegal a bancos de dados por ser enfermeira. A jovem que foi capturada pela rede foi quem inscreveu no registro aqueles que exigiam as certidões falsas de Covid-19. E Cuba desenvolve uma vacina nasal contra o coronavírus. A diretora do Centro de Engenharia Genética e Biotecnologia de Cuba, Marta Ayala, descreveu nesta última segunda-feira como desafiadora a nova vacina cubana Mambisa, uma fórmula intranasal contra a Covid-19, e afirmou que seria a primeira vacina nasal do mundo em estudos clínicos. Ayala explicou a um grupo de jornalistas que a fórmula estimula a imunidade nas fossas nasais, porta de entrada para o Covid-19, o que permite neutralizar a doença muito cedo. A Mambisa, batizada em homenagem aos combatentes da independência cubana, é uma das 11 candidatas à vacina nasal desenvolvida no mundo e foi projetada pelo centro. É aplicada a convalescentes da doença e como dose de reforço em Cuba, acrescentou a pesquisadora do centro, que também desenhou a vacina Abdala, uma das 3 aprovadas pela entidade reguladora nacional para uso emergencial desde meados do ano passado. A cientista cubana afirmou que as novas modalidades de imunizantes poderão ser aplicadas em outros países, cuja sua eficácia seja comprovadamente realizada. Como sabido, Cuba é uma referência na pesquisa e no desenvolvimento de tratamentos de inúmeras doenças,
E o governo da ilha manifestou que a vacina nasal para o Covid-19 é mais um exemplo da competência e criatividade dos cubanos. E Julian Assange segue a sua batalha judicial para evitar a extradição para os Estados Unidos. O fundador do Wikileaks, Julian Assange, obteve nesta segunda-feira uma vitória importante que lhe permite continuar lutando no Reino Unido contra sua extradição para os Estados Unidos, que o acusa de 18 crimes de espionagem e invasão de computadores. Os juízes Ian Burnett e Tom Holroyd, que no último dia 10 de dezembro autorizaram a extradição do ativista, reconheceram em seu breve acórdão que há um aspecto jurídico levantado pela defesa que pode merecer ser examinado pelo Tribunal Supremo. Diante do tribunal, onde se reuniram os apoiadores do australiano e a sua companheira e mãe dos seus 2 filhos mais novos, Stella Morris, ela disse que ainda está muito longe de conseguir justiça neste caso, porque Assange não deveria ter ficado sequer um dia na prisão. E a luta continua e vamos lutar para que Julian Assange esteja livre, disse ela. Se o recurso for admitido, a Suprema Corte teria que analisar se é aceitável que Washington apresente durante o processo de apelação em outubro passado, e não no julgamento inicial de primeira instância em janeiro de 2021, suas garantias sobre o tratamento que o programador de computador receberá em solo americano. Em sua opinião hoje, os juízes consideram que o recurso de Assange deve ser negado, mas como o Supremo Tribunal nunca se pronunciou sobre esse ponto legal específico, eles vão deixar para decidir se deve ser realmente examinado e assim Assange ganha tempo para poder lutar contra sua extradição para os Estados Unidos. E o secretariado da Confederação Sindical das Américas começou as suas missões pela República Dominicana e Panamá no ano de 2022. O secretariado da CSA iniciou as missões de 2022 pela República Dominicana, onde o ministro do Trabalho, Luiz Miguel de Campos, recebeu o secretário-geral da CSA, Rafael Freire, juntamente com Jordânia Urenha Loura, secretária de Políticas Sociais, Cícero Pereira, secretário de Formação e Educação, e as 3 centrais que compõem a mesa sindical da CSA, a CNUS, a CNTD e a CASC, para analisar os desafios da classe trabalhadora da região para os próximos anos. A segunda missão da CSA em 2022 foi no Panamá, onde o secretariado visitou a CGTP para discutir a reincorporação da central à Confederação Sindical das Américas. Rafael Freire e Cícero Pereira também realizaram reuniões com as centrais filiadas CTRP, Convergência Sindical e CONUSSE. E o Peru inicia o processo de vacinação em crianças contra o Covid-19. A campanha de vacinação contra o Covid-19 para crianças de 5 e 11 anos começou nesta segunda-feira no Peru, em meio a grande expectativa, e com o objetivo de administrar doses às mais de 4 milhões de crianças que têm essa idade no país, atualmente imersas em uma terceira onda da pandemia. A diretora das redes integrais de saúde no norte de Lima, Magdalena Sanches, declarou ser muito importante a vacinação das crianças e manifestou satisfação ao ver a adesão das famílias ao processo de imunização infantil. O Peru recebeu na última sexta-feira um carregamento de quase 1 milhão de vacinas exclusivas da Pfizer para iniciar a campanha de vacinação para essa faixa etária e espera-se que continuem a chegar lotes semanais de doses para as crianças menores, de 5 a 11 anos. As crianças têm que voltar para a escola agora. A educação à distância não é muito boa e está na hora. Além disso, com a vacina, elas estarão mais protegidas, comentou Flor Caldas, mãe de um menino que recebeu a sua primeira vacina no laboratório Ricardo Bentin. A maioria dos pais que compareceram neste primeiro dia não teve dúvida sobre a necessidade de vacinar os seus filhos, pois o retorno dos menores às salas de aula e os altos índices de imunização nos pais o incentivam a fazê-lo, além do fato de especialistas terem informado que a imunização de menores não gera grandes riscos. As regiões de Lima, Cajal, Ica e Junim foram as primeiras a iniciar esta campanha, que se estenderá gradualmente ao resto do país, com postos de vacinação instalados em hospitais, escolas, estádios e grandes espaços como parques. Atualmente, o Peru tem mais de 90% de sua população alvo vacinada com 2 doses, o que significa mais de 22 milhões de pessoas, das quais 6 milhões já receberam 3 doses da vacina.
E um atentado na Colômbia contra a sede de organizações sociais e sindicais deixa um morto e 9 feridos. A Confederação Sindical dos Trabalhadores e Trabalhadoras das Américas, a CSA, denunciou o grave ataque contra os movimentos sindicais e sociais ocorrido em 19 de janeiro na Colômbia. A explosão de um carro-bomba em um prédio onde estão sediadas entidades populares na cidade de Saravena, em Arauca, deixou pelo menos um morto e 9 feridos. Segundo Francisco Maltés, presidente da CUT Colômbia, acontecimentos abomináveis como esses evidenciam a necessidade de uma ampla mobilização em defesa das liberdades democráticas e das recomendações da Comissão Internacional de Direitos Humanos das Nações Unidas. E para encerrar essa edição, temos um vídeo do secretário-geral da CSA, Rafael Freire, despedindo-se dessa temporada do CSA TV. Amigos e amigas, companheiros e companheiras, todos sabemos dos impactos da pandemia em nossa região, dos impactos da pandemia no movimento sindical. Infelizmente, esses impactos foram muito duros e não temos condições hoje de continuar com o programa CSA TV. Nós faremos uma suspensão temporária do programa até conseguirmos restabelecer os financiamentos necessários para que esse programa de notícias alternativas nas Américas possa voltar de maneira plena. Nós sabemos da vitória que é a CSA TV, do público que atinge, das notícias alternativas e verdadeiras que temos no programa. Quero agradecer a Tangerina Filmes, que produz o programa, a meu amigo Rubem Ficha Verde, a Pablo Trogo, que produz esse programa, a Pepe Sena, que faz a locução em espanhol, Agostinho, Daniel Rivas, ao Javier, agradecer ao meu amigo Atahualpa, que sempre participa do programa, a nossa coordenadora de comunicação, Carol. É com muita tristeza que nós anunciamos a suspensão temporária da CSA TV, mas nós sabemos, e nós da CSA, e eu em particular, faremos de tudo para que essa suspensão seja muito curta e que nós possamos voltar com essa experiência. Quem sustenta a CSA TV somos nós, não existem empresas, não existe o mercado por trás de nós. Então nós faremos uma suspensão prévia dos programas, mas assim que possível nós retornaremos. Quero por fim agradecer a meus amigos e amigas da TVT do Brasil, que reproduz esse programa no domingo e durante a semana. Agradecer ao meu querido amigo Tarcísio Zécoli e toda a equipe da TVT e dizer aos brasileiros e brasileiras, aos que escutam esse programa em língua portuguesa, que logo voltaremos, em breve estaremos juntos. É com tristeza no coração que eu anuncio isso, mas também com a certeza que é uma suspensão temporária. Muito obrigado. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar e nos veremos em breve.